Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Match Point. O episódio essencial. O podcast essencial para o seu negócio. Então hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a convidada Thaisa. Pode se apresentar um pouquinho pra gente, falar um pouquinho qual é o seu trabalho, o que você faz? Meu nome é Thaisa Fronza Raverotti e eu sou corretora de imóveis e avaliadora de imóveis também. Legal. Então, gente, já aproveitem e sigam a Thaisa nas redes sociais. Thaisa _ corretora. Isso. E já siga a Match também, @Match Propaganda. Então, Thaisa, da onde que surgiu, assim, o teu interesse pela corretagem, assim? Eu e meu esposo sempre trabalhamos juntos e a gente teve revendedora de carro por 15 anos. E eu trabalhava na parte contábil dentro da empresa. E aí ele partiu para a engenharia civil, né? Ele foi para a construção civil. E ele disse, o que você acha de você fazer o Cresce, né? E aí você cuidar das nossas coisas e tal. Enfim, sempre trabalhando junto. E então em 2014 eu ingressei no Cresce, né? E tô aí até hoje. É o que dizem, né? A união faz açúcar, a mentira faz a força. É verdade, é verdade. Eu gostei bastante do trabalho. Eu fui me especializando, fazendo a parte de locação, né? Eu fiz o curso da lei do inquilinato e além de administrar as nossas coisas, aí foi surgindo outros clientes, até devido ao fato de a gente estar há 15 anos, né, no mercado no comércio, então tem muitas pessoas conhecidas, então isso aí deu muito certo. E esses 15 anos, eles foram só de corretagem ou eles são, tipo, geral, da loja de carros? Não, eu trabalhei 15 anos só na revendedora de carro, né? E em 2014 eu ingressei no Cresce e estou até hoje. Então daí a gente não tem mais a loja, né? E ele foi para a área da construção civil e eu fiquei para cuidar dos negócios. Dos negócios dele e dos outros. Isso, porque daí cresceu bastante. É algo que eu gosto de estudar, realmente a gente trabalha com o sonho das pessoas, né? Então isso é muito legal, muito legal. Então eu estou gostando bastante e quero crescer mais e mais. E você trabalha mais com venda ou você também trabalha com aluguel, trabalha com os dois? Ou... Eu trabalho com os dois, trabalho tanto com o aluguel. No aluguel eu tive uma experiência bem ruim antes de ser corretora. A gente precisou ir para um apartamento de locação e eu tive uma experiência bem ruim com imobiliária. Então ali eu decidi que eu ia ser uma corretora diferenciada nesse ramo, na parte de locação, né? Então hoje a minha estabilidade é da locação. E qual que é, assim, o teu diferencial dos outros corretores em relação à locação? Então, o que aconteceu? Os meus filhos eram pequenos e eu tinha só o horário do almoço, porque como a gente tinha comércio, não tinha essa predisposição de estar a qualquer horário vendo imóvel. Só o horário do almoço para ver o imóvel. Então eu fui na imobiliária, peguei a chave do imóvel, chovendo, com os dois pequenos no carro e fui ver o imóvel. Quando eu cheguei no apartamento, não era a chave do imóvel. Fiquei muito brava, né? Aí eu liguei para minha mulher e disse, você vai trazer aqui? Não vou trazer. Eu tive que voltar lá, buscar a chave para olhar o imóvel. Então, por fim, eu já olhei o imóvel assim, não gostando do imóvel, de nada do que aconteceu ali, né? Então, o meu trabalho diferencial hoje, se eu tiver que mostrar uma kitnet, eu vou pessoalmente, eu converso com o cliente, né? A gente já analisa a conversa, você já faz um filtro ali nessa conversa para ver o tipo de cliente que você está tendo essa interação, né? E faço questão de mostrar pessoalmente, né? Seja o cliente que for, eu estou à disposição. Então, jamais vai acontecer de eu errar a chave. Isso acaba gerando uma conexão com o cliente, né? Exatamente. E existe uma tendência, né, também dele voltar a te indicar, a voltar a ser teu cliente outras vezes, Sim. né? Isso e comprar o imóvel, que já aconteceu, né? De o cliente ficar, alugar o imóvel e depois adquirir esse próprio bem, né? Que legal. Então, isso é muito legal, toda pessoa é cliente, né? Todo
Os meus amigos são meus clientes, porque eles indicam outras pessoas. É porque meio que todo mundo tem, no fundo, assim, o desejo de comprar um imóvel. Talvez não todo mundo, mas a maioria das pessoas, no fundo, assim, tem um Isso. desejo de comprar um imóvel. Tem. Então, meio que, realmente, todo mundo é seu cliente. E é um erro também, assim, a sensação que eu tive dessa experiência ruim foi que eles estavam fazendo um favor para mim. Isso é muito ruim, porque hoje morar de aluguel não deixa de ser um bom negócio. Sim, Né? com Dependendo certeza. da tua estabilidade financeira, não vale a pena você comprar um imóvel, Sim. vale a pena você se manter na locação. Até porque existe aquela situação assim, eu comprei um apartamento lindo do jeito que eu quero, mobiliei, fiz tudo lindo, e aí o vizinho de cima é uma desgraça. Se você tá de aluguel, você só vai ficar um ano, entendeu? Então, assim, existem os prós e contras, né? Então, eu penso que o cliente que compra, o cliente que está alugando, eles são os mesmos clientes para mim. É que, assim, na nossa sociedade a gente tem muito disso. Para você ser bem sucedido, você precisa ter a sua casa. O seu né? carro. O seu carro. É o kitzinho. É o kit do bem sucedido. Só que na verdade não é assim. Não. Todo mundo tem os seus sonhos, as suas individualidades. Por exemplo, falando de mim, né? Eu agora eu tô me casando e... Que pena. Eu agora tô me casando e eu tô indo morar pra Brasília. E assim, eu não tenho o interesse de morar pra sempre em Brasília. Eu não tenho o interesse de criar raízes em Brasília. Eu tenho interesse de viajar pelo mundo, tenho interesse de estudar em outros lugares. Então, assim, pra mim, não vai ser interessante comprar um imóvel em Brasília, né? Então, eu acho muito real essa tua fala de, tipo, às vezes morar de aluguel vai ser um bom negócio. E pra mim vai ser um bom negócio durante esse período. Sim. Mas ainda, em alguma fase da minha vida, eu ainda vou querer comprar um apartamento. Isso também tá intrínseco em mim. Então é muito questão, você também pega muito essa questão de tempo das pessoas. Então é muita vibe. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode estar num tempo querendo morar de aluguel, mas que nem você falou, ela pode ser um futuro cliente, porque Claro. futuramente ela pode estar querendo adquirir aquele imóvel, né? Na verdade, hoje em dia tem bastante uma tendência dos influenciadores que são educadores financeiros de explicar para as pessoas essa relação entre aluguel e compra, o que vale a pena e o que não. Então, existe uma certa tendência das pessoas irem para o aluguel, né? Sim. Inclusive, na Europa, é uma tendência, por exemplo, as pessoas elas não compram mais carro, elas não compram mais as coisas, elas alugam, porque eles vivem uma coisa mais, tipo... Vivendo o momento, assim. Isso. Agora eu tô aqui, mas amanhã eu posso estar lá. E não tem nada que me segura aqui. É a situação de criar raízes, né? Isso. Então se você tem a possibilidade de você investir o seu dinheiro em um negócio que você sabe que vai dar certo, e esse dinheiro é o único dinheiro que você tem para comprar o seu imóvel, investe naquilo que vai te dar um futuro, que vai te manter o trabalho, que vai te manter as tuas contas e para o futuro você comprar o seu imóvel, né? Eu fui morar na minha casa própria com 40 anos, na minha própria mesmo, assim, que eu quero dizer no sentido de eu decorar do jeito que eu quero, né? Então, levei bastante tempo, morei com a sogra, morei de aluguel, entendeu? E daí fui para um outro apartamento que era nosso, mas era um apartamento de investimento, então a gente não reformou esse apartamento. E não tem problema com isso. Se você tem um foco lá na frente, não importa aqui embaixo o que você vai fazer para economizar, para chegar lá, né? Do que simplesmente só comprar o apartamento e não ter mais condições depois de crescer, né? De repente a pessoa faz também o financiamento e não consegue pagar, e se enche de dívida. Isso. E Aí perde, o banco, tá? E perde. O banco pega. Eu já fui credenciada à Caixa Econômica, assim, é muito triste essa parte, né? Essa é a parte ruim do meu trabalho, tipo, essa separação é uma coisa que eu não gosto de atender. A venda, tipo, a pessoa construiu junto, né, aquela casa, e aí, infelizmente, ali por alguma razão não deu certo, então isso é uma parte ruim. E essa parte, porque a maioria das casas que são tomadas, os imóveis, eles estão ocupados. Então, às vezes, são pessoas que têm criança e tal, né? E hoje não tem mais esse negócio que eu não tenho para onde ir, não, vai ter que sair. Hoje a justiça tira, não. Não existe mais aquela... Questão de 6 meses é retirado a pessoa, né? Ela recebendo ou não a intimação. Porque eu ainda tinha, mas provavelmente uma informação antiga, né?
de que quando a pessoa é o único imóvel da família, então ela não pode ser tirada de lá. Então não existe mais isso hoje. Não existe mais isso. Então, aquilo que vocês falaram, então às vezes a pessoa ela compra para mostrar para a sociedade que ela adquiriu algo, né? Agora eu sou uma pessoa de sucesso porque eu tenho a minha casa própria, mas não faz as contas da forma correta para ver se a pandemia mesmo foi algo que atrapalhou muito a vida das pessoas, né? Quem não tinha uma reserva sofreu muito com isso, né? Apesar que os bancos hoje eles renegociam, eles fazem uma negociação bem legal. Inclusive no aluguel também houve bastante situação. Foi um experimento assim, né, para nós corretores, essa situação aí da pandemia. Muitas pessoas, eu tenho clientes que tinham um restaurante e fechou, né? 15, 20 dias era a única fonte de renda. Então, toda uma situação aí que teve que ser negociada, né? Quais são, assim, as vantagens em, por exemplo, eu tenho um imóvel meu e eu quero botar para alugar, mas eu vou alugar por mim mesmo ao invés de alugar por um corretor? Tipo, qual é a vantagem de alugar por um corretor ou eu alugo por mim mesmo? Que tipo de problemas que eu posso ter? Se existe algum problema jurídico em relação a isso? Como que funciona? Eu digo assim, que as pessoas acham que o corretor é caro, né? Mas o corretor ruim ou não ter, aí sim você vai ver o que é caro. Porque é uma encrenca, né? Existe a lei do inquilinato, né? Que eu fiz todo um curso para saber exatamente da lei. Anualmente a gente atualiza os nossos contratos, porque eu já tive cliente que falou para mim assim, Thaís, eu quero meu imóvel de volta. Um proprietário que veio morar, tem um apartamento alugado aqui, mora em outra cidade, Thaís, você fala para o inquilino que eu quero meu apartamento de volta. Infelizmente, você não vai ter o seu apartamento de volta enquanto o contrato estiver regendo ali o contrato. Não tem condições, né? A lei do inquilinato, então não adianta você colocar uma cláusula no contrato, escrita assim, quando eu quiser o meu imóvel, então eu vou dar 30 dias para o inquilino, ele tem que sair, pronto. Isso aí cai por terra se um juiz lê isso ali. Se for um corretor que apresentar, ele vai rir do corretor ainda, porque isso na lei do inquilinato não é permissível, né? Então, tem várias situações que pegam os clientes de surpresa. Eu sempre procuro falar, tanto para o inquilino como para o proprietário, né? Tipo, inquilino, a lei não permite que você faça um contrato, ela permite, mas você perde vários benefícios se você fizer menos de 30 meses o aluguel. Aí, o que a gente faz? Porque o cliente, às vezes, ele está com a intenção de comprar alguma coisa e tal, então ele quer em um ano sair. E a partir de 12 meses, ele está salvo da multa, dando os 30 dias de aviso prévio, né? Ele saindo antes disso, ele tem que pagar os 30 meses relativo ali de multa, né? 30 meses ou 30 dias? 30 meses. Meses? Tá. Ele saindo depois de um ano, ele não tem multa. Tá, entendi. Ele só dá os 30 dias de aviso e pode sair. Então, o contrato, ele tem várias situações importantes. Situação de reforma dentro do imóvel. Hoje a gente tem muitos aplicativos para tudo, né? Então, eu tenho um aplicativo que eu faço a vistoria do imóvel e automaticamente vai para o cliente, ele assina e ele tem que entregar o imóvel dentro desses padrões. Eu aviso tudo, eu aviso do contrato, da multa, do reajuste que está ali, né? E da vistoria, o apartamento foi todo pintado, quando devolver precisa pintar, porque as pessoas infelizmente não leem o contrato, né? Então a gente tem esse problema. Então eu gosto de conversar sempre e deixar bem esclarecido. Sim. Mas, por exemplo, assim, digamos que eu tenho um apartamento e eu decido, não, a corretora tá muito cara pra mim, eu vou alugar por mim mesma. Se acontece alguma coisa dentro do apartamento, tipo o inquilino, por exemplo, esses tempos eu vi um caso de uma influenciadora que a família dela tinha uma casa e eles alugaram, eu não faço ideia de que forma que foi alugado, se foi com corretor ou não, mas, por exemplo, o inquilino transformou a residência em uma sauna. Assim, tipo um negócio bem assim... Virou comercial o negócio. Isso. E aí, quando eles pegaram o imóvel de volta, que eles descobriram, se eu tenho, por exemplo, uma corretora, eu tenho algum amparo legal em relação a isso ou não?
Então, o contrato ele já fala que ele não pode ser subalugado e geralmente ele fala que o aluguel, se ele é comercial ou se ele é residencial, né? Então, existe a possibilidade de, se você tem um bom contrato, existe a possibilidade de você rever isso aí judicialmente, sim, desde que você prove isso. Entendi. Mas aí você teria um bom contrato se você tivesse um corretor, né? Porque, que nem eu falei, agora esse ano, 2021 e 2022, teve várias situações que foi reajustado os contratos devido à pandemia. Tipo, as pessoas não podem sofrer despejo. Sim. Por causa da pandemia. E isso era para acabar em dezembro, agora já foi para março. Então, se você tem um profissional que está atento, a gente tem live direto com o Cresce e com todas as pessoas ali, as autoridades, né, que estão por dentro de todas essas regras. Então, você está tranquilo, entendeu? Está tranquilo quanto a essa alocação. Se privando de dor de cabeça, né? Porque, principalmente agora que nem você comentou, nessa situação da pandemia tá mudando muita coisa. E, às vezes, até o advogado, tipo, se ele não está antenado, vamos supor que ele é um advogado de trabalhista. Ele não é especialista na lei do inquilinato. Ele tem o conhecimento, né? Mas se ele não estiver por dentro e não fizer essa busca, essa pesquisa, ele pode querer abrir essa ação de despejo sem conhecer. Entendeu? Eu acho raro acontecer, mas é possível. Pode acontecer. E a gente está dentro de tudo que está acontecendo, né? Então, isso aí. E golpes também, né? Aconteceu aqui em Blumenau um golpe. A pessoa viu os anúncios, ligou para o proprietário, porque tem essas pessoas que são dona e alugam sozinha. Sim, né? Tem E isso bastante. não é ilegal, elas podem fazer isso. E o cara ligou para ver, ele foi lá, pegou a chave, foi lá, bateu foto de tudo, anunciou. Não sei se vocês viram no jornal. Não, Eu mas já vi essa situação com situações carro. parecidas. Eu vi com carro. Ele isso. anunciou, a pessoa veio, daí ele exigiu 3 calção, vamos supor, 3 aluguel antecipado, fez contrato, fez tudo, e a pessoa chegou com a mudança e cadê? Ele alugou o mesmo imóvel para 2 pessoas. Eu vi uma situação parecida num podcast que eu tava ouvindo, que foi desses aluguel de temporada, assim, né? Eu também vi. Daí uma família foi Temporada bem triste. passar uma temporada lá, passar uma semana, eu não lembro agora que cidade que é. E eles tinham um lugar no sítio e tal, e chegaram num lugar, cadê o sítio? E perguntaram pra todo mundo onde tá o sítio, e daí os moradores falaram, tipo, olha, então, vocês já são, tipo, a 10ª família que chega esse final de semana aqui procurando um sítio, e infelizmente o sítio não existe. E às vezes acontece até por esses aplicativos famosinhos aí, também pode acontecer. Então, uma dica bastante importante, eu alugo também pra temporada, mas tem que ter mais de 30 comentários Sim. de experiência de locação. Né? Isso já é bem importante. Já. Mas esses comentários, por exemplo, existiam umas situações, alguns tempos, assim, eu não sei se isso ainda existe, porque cada vez mais os aplicativos estão filtrando essas situações, né? Então. De comentários falsos. Sim. Mas Principalmente pode em relação existir. ao Não, Logos, o comentário ali não tem como ser falso, porque é a experiência do... eles mesmos criavam os comentários, tá falando? Isso. Por exemplo, eu finjo que eu sou uma pessoa que vou lá e aluguei o imóvel. Entendi. E vou lá e boto uma avaliação. Só que eles estão filtrando mesmo, como você falou, porque para você alugar, você tem que colocar o teu CPF, você tem que se cadastrar no site, Sim. né? Então, Tem realmente alguns aplicativos que é mais chatinho, Isso, vai filtrando mais, né? Mas se Mas você é difícil, vai... de temporada é mais difícil é mais fácil de ser enganado. Sim, de temporada. É mais fácil de ser enganado. Então, por isso que é importante, né? A locação está vinculada com uma imobiliária, com um corretor, porque aí é muito difícil de acontecer esse tipo de situação, né? É praticamente impossível, né? Porque tem alguém ali no meio do A não ser que o corretor seja parte do exatamente. esquema. Mas é mais complicado. Na venda né? acontece, infelizmente, né? Aconteceu já também na venda. Faz uns 3 anos que eu vi na televisão, eu não sei em que lugar que foi, e o corretor vendeu o mesmo apartamento para 20 pessoas. Nossa! Mas era um corretor mesmo, sem credenciar? Era. Caraca. E, Mas tipo, é raro acontecer, né? Porque, porque a pessoa tem a credencial ali. Exatamente. Então, assim,
eu desisti, assim, de procurar cliente que não me conhece. Eu crio uma credibilidade perante as redes sociais para mostrar o meu trabalho. Por quê? Nesse caso, ele era corretor. Sim. Né? Não tem, e lá, tava lá no Cresci, porque isso é uma coisa importante também, a pessoa, Thaisa, você é corretora, entra lá no Cresci e vê se eu sou mesmo, se eu tô ativa, né? Beleza? Qualquer pessoa consegue conferir. Qualquer pessoa consegue conferir no site do Cresci de Santa Catarina, né? Então, é muito difícil acontecer. Tanto que até as tuas publicidades tem que estar tudo Cresce, né? O teu número do credencial ali, né? Inclusive no Facebook não tava, eles me ligaram, só, Thaís, a fiscalização tá bem em cima, assim. Eu fiquei feliz que eles me ligaram, só, Thaís, você colocou um tracinho e não tem esse tracinho, tem que ir lá e corrigir o teu número do Cresce. Eu fui lá e corrigi. Porque a gente, é difícil o nosso trabalho, a gente arca com as consequências. Numa venda, o teu nome vai ali naquele contrato, né? Então, a gente tem uma responsabilidade. O que você deixar para trás, se for judicial, é má fé. Então, você vai responder por aquilo. Sim. Então, não é justo, né, que outras pessoas tentem intervir em venda e querer ganhar uma comissão e tal, e a gente ficar para trás. Então, por isso que existe toda essa fiscalização deles, para evitar os golpes, né? Para que a gente esteja bem certinho nas redes sociais. Seja um padrão, né? Sim. Assim de redes sociais que você falou. A gente sabe que algumas profissões, como por exemplo, advogados e médicos, eles têm muita restrição em relação ao tipo de publicidade que eles fazem. Eles têm. Como Dentista, que funciona, né? Como que funciona em relação a corretores imobiliários? Existe algum tipo de restrição ou não? Porque vocês têm que divulgar o número do Cresce. Existe alguma outra restrição também? Restrição não, mas eles orientam a gente a colocar sempre o valor do imóvel, né? Colocar o máximo de informação possível, mas não existe uma fiscalização em cima disso. É mais sobre mesmo a credencial mesmo, né? Sobre a nossa imagem ali em si. Fora isso, não é bem tranquilo nesse quesito. E quando que, assim, você começou o seu negócio em 2014? Isso. E você já começou direto no Instagram? Ou quando que tu pensou assim, é importante que eu esteja num lugar onde as pessoas me vejam, onde eu consiga, né, construir minha credibilidade e tal. Quando que tu pensou assim, vou entrar nas redes sociais? Olha, é até difícil de responder, eu sou péssima com data, mas eu acredito que foi uns 4 anos depois, ali para 18? 2016, 2017 eu acredito que foi. Só que foi bem, tipo, entrei muito crua, assim, sem conhecer nada, né? Então, eu aperfeiçoei, na verdade, eu tô aperfeiçoando a partir do 2021, assim, tô pegando um pouco melhor nas redes sociais e é o que eu falo, assim, hoje eu tô junto com uma imobiliária que tá 30 anos no mercado, nas redes sociais. Esse lado aí, a internet foi maravilhosa para mim, né? Eu tô junto. Então, já vendi devido a estar ali, né?